Atos 19, versículos 8, 9 e 10. Meus queridos e abençoados irmãos, servos de Deus, onde Deus mandar, aonde Deus mandar, aonde Deus mandar, aonde Deus mandar, irei. Atos 19, 8 e 10. Nós vamos estudar juntos o que diz a palavra. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Leia comigo o versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto, versículo 10, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem o que, meus irmãos? Ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Esse texto, e até aqui nós vamos lê-lo, esse texto nos aponta uma realidade que nós cantamos agora há pouco. Aonde Deus mandar, temos, e o que Deus determinar, nós obedeceremos. Nem sempre é fácil. O Conselho da Igreja reunido pensou e apresenta para a igreja uma ação muito especial da parte de Deus, que é a nossa trilha do discipulado. A trilha do discipulado, ela nos levará ao caminho do crescimento. Mais do que frequentes na igreja, temos conversado sobre isso desde o ano passado, mais do que membros, discípulos. Tem uma mensagem com esse título, mais que membros, discípulos, onde a gente começa a discorrer sobre essa perspectiva do discipulado na nossa igreja. E a proposta que é aqui apresentada, ela tem como base exatamente o texto que aqui está, e de maneira clara e objetiva, nós vamos discorrer um pouco sobre essa visão, chegando até o ponto prático do que nos propõe essa trilha do discipulado. Temos aqui uma perspectiva de se aproveitar bem o tempo. O texto nos fala lá nos versículos 8 e no versículo 10, sobre 2 perspectivas de tempo. No versículo 8, fala que Paulo esteve por 3 meses na sinagoga. Depois, durante 2 anos, ele esteve pregando na escola de Tirano. São 2 versículos que aí estão, tanto o versículo 8 quanto o versículo 10. A soma dos 2 de Paulo ter permanecido em Éfeso por cerca de 3 anos revela a sua ênfase ministerial naquela região. E a pergunta que a gente faz é: como foi feito o investimento de tempo? Então observe bem, a resposta está aqui mesmo. Qual foi o investimento de tempo realizado por Paulo na cidade de Éfeso? Qual foi o investimento de tempo? Leia lá em cima. Ele ficou 3 meses aonde? Aonde que ele ficou durante 3 meses? Na sinagoga. Está no versículo 8. No versículo 10 diz que ele ficou 2 anos depois, no que a gente está chamando aqui de escola de Tirano. Então, quando você observa que ele ficou 3 meses em um lugar, 2 anos em outro, mostra que o investimento de tempo do apóstolo Paulo em Éfeso foi um investimento muito maior na escola do que na sinagoga. Qual foi esse investimento de tempo? E eu quero dizer para os irmãos que o uso do verbo investir é proposital, é intencional, porque quando você investe, você pode ganhar, mas você também pode perder. Ou seja, se nós investirmos mal o nosso tempo, nós estamos perdendo o nosso tempo e talvez mais alguma coisa. Mas se investirmos bem o nosso tempo, talvez nós estejamos ganhando alguma coisa e vivenciando não apenas a questão do tempo, mas outras coisas que vêm. Para ajudar a gente a entender um pouco sobre a questão de tempo, eu vou citar Agostinho. Agostinho, não o da calça. Agostinho. Ele diz assim, eu quero pedir que você tente gravar essa descrição. Ele diz assim: o que é o tempo afinal? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam e eu quero explicar, eu já não sei. Como então esses 2 tempos, o passado e o futuro, existem? Pois que o passado já não existe e o futuro não existe ainda. Quanto ao presente, se ele sempre fosse presente, se não fosse juntar-se ao passado, não seria tempo, seria a eternidade. Logo,
se o presente, para ser tempo, deve juntar-se ao passado, como podemos declarar que ele existe, se ele só pode existir deixando de ser? De modo que o que nos autoriza a afirmar que o tempo existe é o fato que ele tende a não mais existir. Simples assim. Não é verdade? Hashtag simples assim. Está nas confissões dele. Ele traz a sua perspectiva sobre o tempo. Cazuza, mais recente, ele que o tempo não para. Quem foi ao cemitério, já foi ao cemitério onde o corpo dele foi sepultado, já viu em cima do túmulo dele: o tempo não para. Grafaram em letras gigantes para que isso pudesse ficar, de alguma forma, entre aspas, eternizado. Renato Russo dizia: temos todo o tempo do mundo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15 diz que o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Eclesiastes 7:10 diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Qual é a nossa conclusão? Vamos à conclusão. Quanto tempo você investe para planejar o uso do seu tempo? Uma pergunta retórica. Quanto tempo você investe para planejar o uso do seu tempo? Uma das descrições que apontam que a nossa gestão pública ela é trágica é porque falta a ela planejamento. A gestão pública brasileira é reconhecida no mundo inteiro como uma gestão trágica, porque ela, entre aspas, não quer perder tempo fazendo o planejamento. O que acontece se você vai começar uma obra na sua casa sem planejar? Tá certo? Alguém te faz uma estimativa: olha, essa obra dura uns 2 meses. Quando alguém não estuda o tempo em que aquela obra será feita e apresenta uma estimativa, acho que vai durar uns 2 meses. Quanto tempo dura uma obra estimada em 2 meses? 2 anos também não, né? Alguém diz assim: olha, essa obra aqui, o custo, olha, eu acho que o custo dessa obra vai ser mais ou menos uns 10 mil. Quanto custa uma obra que custa mais ou menos 10 mil? Ok, todos nós temos essa experiência, ou seja, nós estamos acostumados a não planejar o tempo e colher prejuízo. Seja financeiro, seja de tempo, seja aquelas coisas que acontecem que nos chateiam, que nos feridos, que nós não aguentamos mais, que nos tiram do sério. Qualquer um que trabalha aqui na igreja com planejamento sabe a importância. Quem dá aula, você já imaginou, se fosse dar aula, vocês são estudantes, vocês fossem dar uma aula e você fosse resolver que aula que você vai dar lá na sala de aula? Já pensou se você vai para o trabalho, seus funcionários estão lá esperando para ter uma orientação e você não tem a menor ideia sobre o que vai tratar com ele, você resolve na hora? Um jogador de futebol muito conhecido, Diego, jogador do Flamengo, estou dizendo só porque é o Diego, não porque é do Flamengo, mas o Diego disse o seguinte: olha, é interessante como o jogador brasileiro, ele é criativo, ele gosta do improviso. E porque ele tem a habilidade para improvisar, para criar alguma coisa na hora, muitos desses jogadores brasileiros não desenvolvem da maneira racional a tática. Ele tem mais dificuldade com a tática porque ele tem a impressão que na hora vai dar tudo certo. Aplica isso à igreja e multiplica muitas vezes mais, e a afirmação vai ser exatamente essa: não, fica tranquilo, vai dar tudo certo no final, Deus vai abençoar, Deus vai realizar alguma coisa e vai fazer um milagre. Louvado seja Deus, porque Ele faz mesmo. Ele nos dá uma possibilidade de avaliar e de reavaliar o uso do nosso tempo. Eu termino essa etapa deixando com você essa frase. Leia comigo a frase que está aí, seguir enxergar. Quando aparentemente há muito tempo, o que o tempo é? Hoje nós estamos com muito tempo. Sabe, você tem a sensação de que tem muito tempo, você desperdiça o tempo. Vai para a última frase. Quando se imagina ter pouco tempo, não se consegue economizá-lo. Ele continua passando na mesma velocidade. Sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o tempo. Quem é senhor do tempo é Deus. Eu devo a Ele a sabedoria para gerir melhor o meu tempo e todas as coisas que eu faça para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Agora eu pergunto a você: é fácil isso ou é difícil? Você já teve a experiência de querer ter tempo e não ter?
Já teve a experiência de querer que o tempo passe e o tempo não passa? É muito ruim. Na perspectiva que nós estamos discutindo aqui, a questão de tempo ela é fundamental para o nosso entendimento. Nós todos passamos muito tempo da nossa vida tentando realizar alguma coisa e talvez nem tanto tempo assim querendo planejar. E volta a tela e volta a luz. Louvado seja o nome do Senhor. A estratégia de Paulo e suas consequências. Eu queria pedir a sua ajuda. Primeiro ali na letra A, sinagoga. O objetivo de Paulo era alcançar primeiro os judeus e depois os gentios. Até esse texto que nós estamos estudando, guardem comigo isso. Até esse texto, o apóstolo Paulo está indo várias e várias vezes. Inicialmente a sinagoga, depois ele prega para os gentios, começa na sinagoga, depois gentios, começa na sinagoga, depois gentios. Essa era a estratégia do apóstolo Paulo. Ele trabalhava exatamente com esse tipo de estratégia. Só que desse texto em diante há uma mudança. Esse texto é um marco, é uma referência da mudança de estratégia de Paulo. Enquanto Paulo começava pela sinagoga, desse momento em diante a sinagoga não é mais a referência para Paulo. Ele começa a pregar para as pessoas, em boa parte das vezes na casa das pessoas. Quando ele teve aquela experiência com Lídia, lembra de Lídia? Lembra Lídia? Conhece Lídia? Lídia era vendedora de púrpura, está lembrada dela? Quando eles chegam lá para poder trabalhar essa ação extraordinária de Deus que acontece na vida de Lídia, eles procuram a sinagoga, mas lá não tem sinagoga. E você vai vendo que não há mais referência à volta de Paulo a uma sinagoga nos moldes que aqui está. Por quê? Porque agora é uma perspectiva diferente. Veja o que diz ainda, o modo de ação de Paulo. O Natan Buzenitz, ele demonstra 5 referências à pregação de Paulo. Ele diz o seguinte, que a pregação de Paulo era muito importante, ela é contínua. Diz a Bíblia que ele frequentou a sinagoga, ou seja, havia uma constância. Segundo, era uma pregação corajosa, e por corajosa, entenda, ousada, custe o que custar. Era uma pregação cuidadosa, ele dissertava, ele trabalhava com profundidade. A palavra no grego é dialegomenos, ou seja, de onde vem a palavra diálogo, né? Uma conversa mais profunda, direta, uma dissertação. Ele diz que era uma pregação cheia de convicção, ou seja, havia uma persuasão, mas não é uma persuasão no sentido de manipulação, mas era acreditar no que falava. Quinto, era uma pregação cristocêntrica. Ela tratava a respeito do reino de Deus, da vontade de Deus, da graça de Deus, e este era o fundamento da pregação de Paulo. O que eu estou trazendo isso aqui, meus irmãos? Que é uma mudança de visão para a igreja. É importante que a igreja saiba de onde veio. É importante que a gente tenha fundamentação bíblica para entender os nossos objetivos como igreja, os nossos alvos como igreja. Ou seja, no nosso planejamento como igreja, nós vamos entendendo as estratégias de Paulo e as suas consequências. Ele tem um tipo de pregação que aparecem pelo menos 5 destaques especiais aqui, que acaba gerando esse último ponto que aí está, que é a resistência. Alguns, não todos, e sempre vamos ter, resistiram fortemente. A Bíblia diz que eles estavam endurecidos, que eles estavam descrentes e que ainda falavam mal. Olha que sequência de coisas complexas. Estavam ali empedernidos, ou seja, com o coração endurecido, estavam descrentes e ainda falavam mal. Mas só que quando há resistência, e sempre há resistência, e sempre haverá, nós precisamos aprender que certas resistências são permitidas por Deus para o nosso crescimento e o crescimento de outros. Você voltando algumas páginas aí em Atos 16, nós vamos ver a pregação de Paulo, Paulo querendo pregar o evangelho na Ásia, exatamente no lugar onde ele está indo agora, em Éfeso. Então ele foi impedido pelo Espírito Santo. Quando você para pensar que ele foi pregar o evangelho, ele foi impedido pelo Espírito, isso é, ele não pôde pregar o evangelho porque o Espírito não permitiu que ele fosse pregar o evangelho lá. Se o Espírito Santo não permitiu, era para o crescimento, para a edificação, para o amadurecimento de Paulo. Ele precisava entender que quem controla toda a história do crescimento da igreja, da obra missionária, da ação evangelística, é o Senhor. Jesus lidou com descrentes. Quando ele foi a Nazaré, ele ficou impressionado,
porque a despeito das suas palavras e das suas manifestações extraordinárias, eles não acreditaram nele, permaneceram descrentes. Ele diz que ele ficou impressionado de ver ali tanta incredulidade. E o que ele fez? Diz a Bíblia: admirou-se Jesus da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É natural que haja resistência, sobretudo quando se trata de algo espiritual. A gente vive neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo passando aqui uma temporada, mas nós não pertencemos e nem pertenceremos eternamente a este mundo. Nós viveremos uma vida longa, muitos e muitos anos, mas o nosso alvo e a nossa mente, o coração da gente não está nesta parte da eternidade. O nosso olhar está muito além. Então, exatamente porque nós vivemos essa eternidade e essa pessoa sobrenatural, que nós vamos enfrentar resistências. E se nós não enfrentarmos resistências, é porque tem alguma coisa errada. Todas as vezes que existe manifestação espiritual de Deus, haverá resistência. E a principal e mais importante delas é a resistência sobrenatural. Ou seja, o próprio inimigo quer resistir e produz uma série de ações para nos levarem a vivenciar essa resistência. Mas é curioso porque o texto bíblico diz que as pessoas resistiram fortemente, elas estavam empedernidas, endurecidas, elas estavam descrentes e falavam mal na frente dos outros. Era essa a descrição. Paulo na sinagoga, pregando o evangelho, e aqueles que estavam descrentes, com o coração endurecido, começaram a falar mal do que Paulo pregava. E começaram a falar mal do próprio apóstolo Paulo. Lidar com isso não é fácil, mas há uma certeza: quando Deus está no controle, ainda que haja a maior resistência do mundo, ela será vencida para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Olha, essa resistência, ela traz para a gente algumas conclusões importantes, e eu queria que você lesse junto comigo, por gentileza. Precisamos aprender o nosso lugar de coadjuvantes nesse processo, enquanto só há protagonista. Quem é? Jesus Cristo. Ou seja, na resistência virá, que ela é natural, ela veio para Paulo, ela veio para Cristo, ela vem para você, vem para mim, ela é natural, mas ela deve me levar a entender que nessa história toda o protagonista é Cristo, e nós somos coadjuvantes, ou seja, nós participamos do processo, mas não somos a cabeça e nem o cabeça desse processo. Por fim, chegamos à nossa parte mais prática. Paulo separou os discípulos daquela histeria religiosa, que é o que estava acontecendo, e passou a dialogar, a dissertar, a argumentar somente com eles a respeito do reino de Deus. E aqui a resistência se encontra com a providência. A sinagoga dá lugar a uma escola. Deixa eu ressaltar isso para que vocês todos compreendam. Sinagoga do lado de cá, estabelecida, era o lugar onde Paulo ia, e primeiro ele começava lá anunciando o evangelho. Agora ele vai para essa escola do lado de cá. Essa escola, chamada escola de Tirano. Tirano teria sido um filósofo local, uma pessoa que tinha uma escola e que tinha essa sua habilidade pedagógica. Professores falam sobre este homem como uma pessoa de grande influência na sua região e no seu tempo. Provavelmente ele tinha uma sala de aula, uma escola, não necessariamente um prédio, mas um lugar onde ele utilizava para dar aula para as pessoas do seu tempo. E aí acontece uma coisa maravilhosa, porque segundo o texto ocidental, esse texto menciona o seguinte, que a escola de Tirano funcionava até às 11 e após às 4. Entre 11 e 4 horas era a hora do almoço e a hora da cesta, a hora do descanso. E foi exatamente neste período que foi cedido ou alugado para Paulo. Alguns acham que foi alugado, que Paulo, exatamente com os recursos provenientes das igrejas, ele conseguiu investir para poder sustentar aquele prédio que ali estava. Outros entendem que ele cedeu, para nós não importa, não faz diferença, o que importa é que aquele espaço foi utilizado. Ou seja, enquanto as pessoas almoçavam e dormiam, Paulo investia. E ele investiu com dedicação, com inteligência, com o coração. Pensa no investimento pessoal.
pensa na dedicação ao treinamento de pessoas. Isto é, ele investiu aquele tempo de 2 da sua vida, reunindo um menor grupo de pessoas e tratando com elas de maneira inteligente, racional, de maneira clara. Ou seja, Paulo passou a discipular essas pessoas. E aí é uma mudança. A mudança é exatamente essa. No começo, nas sinagogas, agora ele vai para a escola. E o que acontece? Que revolução é essa? O que o texto nos fala que aconteceu? Quais foram as consequências disso? Qual foi a transformação? O que é que produziu isso? Que é uma questão fundamental. Porque se nós estamos apresentando uma perspectiva missionária para a igreja, é preciso que a gente entenda exatamente o que aconteceu. E aí, Simon Kistemaker traz uma frase importante sobre esse assunto. Ele diz assim: nós assumimos que os estudantes treinados por Paulo se tornaram pastores de congregações em desenvolvimento no ocidente da Ásia Menor. Esses discípulos foram instrumentos para a pregação do Evangelho de Cristo, a qual é a palavra de Deus, tanto para os judeus como para os gregos. O que Simon Kistemaker, que é um estudioso do Novo Testamento, que trabalha na língua original, trazendo a parte histórica para o entendimento, qual é a novidade que ele apresenta? Ele diz: olha, nós assumimos historicamente, isso que está aqui, que essas pessoas se tornaram pastores das congregações em desenvolvimento. Vou atualizar isso para a linguagem dos anos. Durou isso por espaço de 2 anos. Veja bem o que diz a Bíblia: dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. A partir daquele grupo, eles passaram a receber o Evangelho e a mensagem de Deus, dessa escola de treinamento. Resultado: pastores foram treinados, ou seja, se tornaram pastores, se tornaram plantadores de igrejas. Olha, comentaristas citam nomes que estão na Bíblia: Epáfras, que serviu em Colossos, Laodiceia e Hierápolis; Tíquico, a quem Paulo chama de conservo e ministro fiel; Trófimo, Filemon e Arquipo, pastores que foram treinados por Paulo na escola de Tirano. E mais, a partir desta ação, igrejas são plantadas. As 7 igrejas da Ásia: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pelo menos essas teriam sido plantadas por pessoas que foram treinadas na escola de Tirano, aqui pelo apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, que é onde nós estamos aqui, ela foi pastoreada também por Timóteo, depois pastoreada por João, e Maria, mãe de Jesus, congregou lá. Veja que são coisas históricas que eventualmente não estão ao nosso alcance no nosso dia a dia, mas elas refletem a importância e o desafio do trabalho de discipulado. Conclusão: entenda, o discipulado não é um programa para a igreja, ok? Não é mais um programa que nós estamos estabelecendo, vamos colocar aqui à disposição dos que querem. O discipulado é uma visão ministerial que muitos abandonaram. Por causa de quê? Por falta de tempo, por mau uso do tempo, uso errado do tempo, por causa das resistências, porque assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu nesse tempo, haverá resistência, sempre haverá. E a resistência pode impedir que algumas pessoas prossigam. É por isso que é uma decisão do conselho para a igreja como um todo, para que nós possamos investir ainda mais no discipulado. E afirma ao final: a plantação ou revitalização de igrejas começa pela liderança, que com base bíblica se dispõe a pessoas que serão preparadas e enviadas para discipularem outros. É assim que haverá a proclamação do Evangelho de Cristo e o crescimento do reino do Senhor para a glória de Deus. Então, irmãos, fechando aqui a nossa reflexão, por que é que eu vou fazer um discipulado? Porque é um modelo bíblico. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até
a consumação dos séculos, Mateus 28, 18 a 20. É um modelo bíblico, é o princípio estabelecido, é do discipulado, é do fazer discípulos, é de ser discipulado e de aprender. Quando nós nos deparamos com essa realidade que aqui está, do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a mudança de estratégia, ela pode não ter sido intencional no começo, mas certamente ela foi promovida pelo Espírito Santo de Deus. Nós já temos na nossa igreja muitas pessoas sendo discipuladas. Fizemos recentemente um discipulado para mulheres, focado nas mulheres. Mas a proposta que aqui é apresentada e o desafio que aqui apresentado à igreja é que nós todos nos envolvamos com este desafio e o privilégio do discipulado. E aí eu quero mostrar para vocês o passo a passo. O passo a passo é o seguinte: os pastores, eles prepararam a trilha do discipulado. É um modelo de trabalho muito simples, mas muito especial. Vocês vão conhecer hoje a primeira etapa, só a síntese dele, a primeira etapa. Os pastores prepararam o material e o desenvolveram. Muito bem. A próxima etapa agora, o passo a passo, os pastores vão preparar os presbíteros. E aqui, presbíteros, eu me refiro a presbíteros eleitos pela igreja e presbíteros em disponibilidade, que são membros da nossa igreja. Hoje, na sequência do culto, coisa muito objetiva, nós vamos entregar a todos os presbíteros eleitos e em disponibilidade, presentes na igreja, a primeira etapa do material para que eles comecem a estudar sozinhos e depois eles serão discipulados. Uma vez que esses presbíteros forem discipulados, eleitos e em disponibilidade, eles discipularão os diáconos. Que diáconos? Os eleitos e os auxiliares de diaconia que servem aqui na nossa igreja. Uma vez que presbíteros discipularem diáconos, pastores estarão junto com os presbíteros discipulando os diáconos. Depois, pastores, presbíteros e diáconos vão discipular os líderes dos times de segmento. Que são líderes de time de segmento: criança, adolescente, jovem, homem, mulher, casais, ok? UCP, UPA, UMP, SAF, UPH, SCCC, ok? Depois, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de time de segmento, nós vamos continuar treinando e discipulando os líderes do time de serviço, adoradores, recepção e outros mais. E na sequência, nós vamos discipular toda a igreja. Qual é o desafio para nós? Que nós todos façamos a trilha. A primeira etapa dessa trilha do discipulado, ela começa com aquilo que a gente chama de conexão. Nós vamos apresentar quem é Jesus Cristo, tudo com base bíblica. Todo o programa, todo o conteúdo tem fundamentação bíblica. A primeira etapa, conexão. Quem é Jesus? E nós vamos ter várias respostas sobre o seu ministério, sobre o seu objetivo, sobre o seu alvo, o que ele fez, o que ele falou, o que ele ensinou, o que a gente faz até a volta dele. Segundo, um período de imersão, onde nós vamos falar sobre 5 etapas importantes: do pecado ao perdão. Pecado, convicção de pecado, arrependimento, confissão de pecados e perdão. São 5 etapas da imersão. A terceira, integração, que é a vida na igreja. Nós vamos falar sobre a Bíblia, vamos falar sobre oração, vamos falar sobre dízimo e oferta, vamos falar sobre a Santa Ceia, vamos falar sobre a importância do domingo, por que é domingo e não sábado. Tudo isso está em vida na igreja. Ou seja, são 3 etapas da primeira etapa. A primeira etapa tem esses 3 passos. Primeiro, conexão. Segundo, imersão. Terceiro, integração. Essa é a nossa trilha do discipulado. O que nós almejamos? Caminho do crescimento. É exatamente isso que nós estamos buscando. O que acontece? Mais do que ser membro da igreja, você precisa ser discípulo de Jesus Cristo. Nós estamos partindo para sermos uma igreja discipuladora. E esse discipulado começa na liderança da igreja, que é discipulada, que passa a discipular, e assim toda a igreja. Pastor, eu não sou nem presbítero, eu não sou diácono, não sou líder de time de nada, mas eu quero fazer esse negócio. Eu quero ser parte disso. E é exatamente isso que a gente quer. E nós vamos oferecer isso para todos. É obrigatório? Olha, não é obrigatório.
Mas para nós é fundamental ter numa igreja, vivemos na igreja com gente que cresce espiritualmente. Se você fica magro, magérrimo espiritualmente, um faqui espiritual, não vai adiantar nada. Nós precisamos crescer espiritualmente. O desafio que nós temos é exatamente esse, do crescimento espiritual a partir do discipulado. Vamos? A trilha, essa é a primeira etapa. São 5. Cada etapa mais profundo. Eu estou fazendo o sinal aqui que nós estamos indo mais alto, mas estamos indo mais profundo. Nós vamos alcançando a prateleira de cima. Cada hora tem uma coisa mais alta e termina quase como que um seminário. E eu estou crendo pela fé que ao final desse processo nós vamos ter novos presbíteros, novos diáconos, novos pastores, novos missionários, pregando, professores novos, ensinando, semeando a palavra de Deus, e crentes maduros na fé, que vão frutificar para a glória de Deus, que não é um probleminha que vai nos afastar uns dos outros, nós vamos estar muito mais enraizado, fincado na palavra e fincado na igreja. Irmãos, meu telefone celular, o número, né? O telefone não, meu WhatsApp está no boletim da igreja. Tem dúvida? Pode me mandar um WhatsApp, eu te respondo pelo WhatsApp, só não tenha pressa, pelo amor de Deus, tá certo? Que eu tenho que responder a muitas mensagens, de muita gente, então se demorar a responder, pastor, me esqueceu. Eu não te esqueci, tá? É porque está pesado. Ajuda a gente a entender. Qualquer dúvida, os pastores e os presbíteros estão disponíveis para esclarecer, e nós queremos viver esse momento novo na vida da igreja para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos nessa hora, apresentando diante do Senhor e consagrando este tempo para a glória de Deus, a trilha do discipulado, esse momento novo e especial na vida da igreja. E eu quero pedir a você que vamos fazer de maneira simbólica aqui, vamos dar as nossas mãos, meus queridos irmãos, de maneira simbólica, é um simbolismo, mas é um simbolismo especial. Dê a sua mão a quem está do seu lado aí, fecha aí esse corredor no meio aí, dê a mão à pessoa, dá um apertozinho de leve, hein? De leve, um apertozinho na mão, entendeu? De leve, deu aí? Bora para a trilha, fala para a pessoa, bora para a trilha do discipulado. Hashtag bora para a trilha do discipulado, meus irmãos, vai bombar nas redes, entendeu? A arte tem aí, domingo que vem tem um monte de material para a gente poder distribuir, e começa hoje, presbíteros, alô presbíteros, começa hoje, logo após o culto vocês vão receber o material, porque recebe primeiro para estudar, aí depois nós temos o nosso encontro de discipulado, e vai ser assim com toda a igreja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor, este tempo é do Senhor, e é para a glória do Senhor. Nós nos voltamos para a Bíblia em obediência, não queremos ter grandes ideias que fujam da Tua palavra, queremos ter ideias que estão na Tua palavra, mais do Senhor e menos de nós, mais obediência, mais submissão, mais determinação, mais perseverança, mais coragem, mais força e mais unção da parte do Senhor sobre este povo, porque nós estamos nos voltando cada dia mais para a Tua palavra, e é assim que nós queremos viver, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Consagramos a trilha do discipulado ao Senhor, e assim nós vamos desfrutar de ricas bênçãos como foram vividas na escola de Tirano e aqui na Igreja das Américas. Outras bênçãos e grandes bênçãos virão sobre o Teu povo e a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.